Olha só, de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas, com quase 60% a mais de uso no campo que os Estados Unidos, o segundo colocado na lista. Agora, será que o trabalhador rural está devidamente protegido com os equipamentos individuais adequados para evitar intoxicações ou problemas mais sérios de saúde? Vamos conhecer melhor os direitos e deveres desses profissionais na hora de pegar no pesado na lavoura. Para isso, converso com o advogado Luiz Gustavo Nicoli. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Fábio, boa tarde, muito obrigado. Satisfação, Luiz Gustavo, é impressionante porque a gente volta e meia vem com esse tema novamente, né? Mas ainda se constata irregularidades em algumas propriedades, seja por uma falha na fiscalização, seja até por desinformação do próprio trabalhador, né? Que acaba não tendo noção e o uso defensivo agrícola sem uma proteção para as vias respiratórias, né? Sem uma roupa adequada. Enfim, é mais ou menos isso, né? Ou pela falta ou ausência do Estado na hora de fiscalizar, ou pela falta de conhecimento, acaba que algumas situações pode colocar em risco a vida do trabalhador rural, né? Exatamente, Fábio. Nós somos o maior consumidor de defensivos agrícolas e não agrotóxicos. É importante nós deixarmos isso registrado, porque nós somos o maior produtor mundial de alimentos. Nós produzimos alimentos para o mundo. Então, por esse motivo que nós mais consumimos em números gerais. Mas se nós formos pegar em números de hectares por produção, nós consumimos menos do que países da Europa, por exemplo. Menos, inclusive, que os próprios Estados Unidos, por conta do nosso clima e da nossa eficiência produtiva. Então, esse é um destaque que eu quero deixar já para que nós quebremos algumas resistências sobre o uso de defensivos agrícolas. Eles são essenciais para os números produtivos do nosso país. E são essenciais também para que nós possamos atingir toda a cadeia que depende dos nossos alimentos. E aí é importante esse trabalho de conscientização que começa uma reportagem como essa. Conscientizar sobre o uso do agrotóxico, né, do defensivo agrícola, como tanto para o produtor, como também para os empregados. É preciso que o próprio empregado seja o fiscal de si mesmo, das suas atitudes. Muito embora a responsabilidade seja do empregador, do patrão, de fiscalizar se o empregado recebe os EPIs e também se utiliza eles, mas o empregado também tem que ser fiscal da sua vida. Porque o problema do defensivo não é, às vezes, imediato, ele pode ser a longo tempo. O uso prolongado de um defensivo em contato com ele pode trazer no futuro um problema de saúde. Mas por que disso? Pelo desrespeito às regras. Regras nós temos, mas elas precisam ser observadas. E agora, Luiz Gustavo, é interessante, vou trazer um dado aqui, que em escala global, a Organização Internacional do Trabalho contabiliza mais de 300 mil mortes por ano devido ao envenenamento, né, por pesticidas, aliás, até por produtos químicos ilegais que muitas vezes são utilizados em algumas lavouras, né? Mas aí cabe novamente a fiscalização atuar de forma enérgica, né? Mas como o senhor disse, né? O processo muitas vezes não vem da aplicação única desse produto, mas sim a constância, né? A exposição constante a ele, né? Porque aí vai vir câncer, pode vir também alguns distúrbios reprodutivos, são itens listados até pela Organização do Trabalho. Fábio, eu vou contar para você aqui um exemplo comigo, né? Eu sou do campo, fui criado no campo, hoje eu moro na cidade, exerço a minha profissão, mas continuo ligado ao campo, semanalmente estou lá e nós somos produtores de grãos e de leite. E eu já fui intoxicado lá na minha adolescência com defensivos agrícolas. Defensivos que hoje nem são mais permitidos o uso. Então está aí uma evolução que nós temos. Que o próprio governo, que exerce uma fiscalização dessa autorização
dos defensivos nas lavouras, seja na pecuária também, né? Por exemplo, para matar carrapato, é um defensivo que nós utilizamos. Então, eu fui intoxicado com defensivo de carrapato, aplicado no rebanho. E às vezes até hoje, quando eu sinto o cheiro lá no curral, eu arrepio. Então, por que isso aconteceu? Porque eu não tinha informação, os meus pais não tinham informação. Então, é fundamental essa divulgação de informações, conscientização. Então, o Estado também tem essa responsabilidade. Primeiro, de fiscalizar a produção. Se a produção é legalizada, se ela é normatizada, se aquele produto é feito por uma empresa de referência. Então, isso cabe ao Estado. E nós nos deparamos aí com frequência a polícia interceptando transporte de defensivos agrícolas que não são nem permitidos. Vêm de outros países, por exemplo, da América do Sul. E aí é a polícia que impede desse produto chegar para nós, no nosso campo. Uma vez esse produto é entregue no campo, o produtor vai utilizar. Talvez ele não tenha essa informação e ele vai utilizar. E aí vem um outro dado. O defensivo também é muito interessante a dosagem. Do mesmo jeito, Fábio, que se eu tomar um antidepressivo, vou usar este exemplo, eu tomar um antidepressivo numa dose alta, além daquela que foi passada por um psiquiatra, eu terei problemas. Então, o que diferencia o defensivo do agrotóxico é exatamente a dose. Se ela é de bem ou de mal, em quantidades que são apresentadas. Então, a importância também do produtor trazer as recomendações de um agrônomo, de um veterinário, no caso da pecuária, porque são pessoas habilitadas para prescrever aquele uso adequado. E aí, junto disso, a utilização dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, que nós temos norma específica e que precisam ser adotadas. E aí também cabe ao Estado a fiscalização. Se essas normas estão sendo observadas tanto para os empregados, como também para o descarte. É importantíssimo essa observação do produtor no descarte das embalagens, por exemplo, porque isso vai parar onde? No lençol freático, nas nossas nascentes, e às vezes contamina a própria água que é consumida pelo produtor. E isso nós podemos afirmar é por uma ignorância do produtor rural, que não observa o básico para o manuseio desse tipo de defensivo agrícola. Bem lembrado, Luiz Gustavo, inclusive, há pontos, né, de recolhimento dessas embalagens, o descarte tem que ser correto. Agora, é interessante também que são 3 frentes de olhos abertos, né, que é o próprio produtor, o trabalhador rural, que tem que cuidar da sua saúde, um produtor que também não quer um funcionário debilitado, né, com problemas de saúde, também deve observar nesses itens de proteção individual, e o Estado, que o Estado também sai perdendo, também no final das contas, com o tratamento na saúde pública. O SUS estima aí um cálculo anual de 45 milhões apenas por envenenamento com produtos químicos na lavoura. Interessante também a gente ter uma noção maior que ainda existe isso, né? Essa falta de noção ou então esse de respeito a algumas regras. Agora, Luiz Gustavo, só para encerrar, também há pouco a gente comentou sobre mudanças nos testes, né? Nas roupas, porque tem que ter aquela costura muito bem feita, tem que ter um revestimento adequado, porque na hora de comprar também o IPI, tem que prestar atenção também se é um produto de qualidade, né? Interessante, Fábio, exatamente isso. Fantástico essa abordagem que vocês fazem para o agro, né? Às vezes o produtor, na hora de adquirir um EPI, ele vai pelo preço. E nós precisamos aprender a avaliar a qualidade, o chamado custo-benefício. E às vezes um produto barato, ele pode sair caro. É um ditado que todos nós sabemos disso. E aí, como observar isso? Primeiro, tem o selo de qualidade, né? Por exemplo, o Inmetro faz muita fiscalização, ele tem que ter uma liberação deste produto.
até mesmo o próprio comerciante, na hora de comprar esse produto para revender, ele observar de quem ele está comprando. Às vezes ele compra até sabendo que é de uma origem duvidosa, fraudulenta, visando lucro. Então, nós precisamos começar a bater no peito e falar de quem é essa responsabilidade. Será que tudo é responsabilidade do Estado? Não é. Nós temos consciência, se não tem, devemos ter. Porque se eu me coloco à disposição de produzir um alimento, eu preciso saber qual é a minha responsabilidade. Se eu me coloco à disposição de vender um produto, eu preciso saber qual é a origem desse produto. Quem está me vendendo? Tem nota? Tem autorização de produção? Eu tenho um lote de entrega? Quem está me entregando? Então, tudo isso deve ser observado. Só existe o roubo porque existe quem adquire produto roubado. Se nós não produzíssemos, se nós não consumíssemos o produto roubado, iria diminuir o roubo. Então, nós estamos falando aqui de um produto específico, que é o defensivo agrícola, mas ele é fundamental, porque ele vai bater lá na sua mesa. Se eu forneço um produto que não tem origem, não tem nota, que ele é proibido pelas nossas autoridades, eu estou atuando de forma clandestina, para quem que eu estou fornecendo esse produto e aonde que ele vai chegar? Vai chegar nas famílias, vai chegar para você, para mim, das mais diversas pessoas que vão consumir. Então, a conscientização, ela é um primeiro passo da evolução do nosso país. Se nós não tivermos consciência e pararmos de apontar os dedos para as autoridades, dizendo que ao Estado cabe tudo isso, não cabe a mim. Eu não compro um produto roubado, eu não compro um produto sem nota, eu não compro um produto que eu não sei a origem dele. Seja qual for o produto, eu não compro. Uma balinha que se eu não souber, eu não compro. Primeiro que eu não chupo balinha, mas a gente tem que ter essa consciência. Qual é a minha responsabilidade social enquanto consumidor? Se está tendo a entrega desse produto, é porque está tendo também a aquisição e a comercialização de algo que não é permitido. Infelizmente, a gente tem essas pessoas ainda, né? É preciso uma responsabilidade, como você disse, que comece por nós mesmos, né? Para que a gente possa viver em sociedade, né? Mas a gente tem que ficar de olho, fiscalizar e denunciar casos de abusos, né? Também de materiais que não são legalizados. Agora, quero agradecer muito a sua participação, trazendo também essas informações para o nosso trabalhador rural, Luiz Gustavo Nicoli, que é especialista em direito trabalhista. Muito obrigado, uma boa tarde, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço.